A paz, meus irmãos. Já pararam para pensar no que significa verdadeiramente andar com Deus em um mundo corrompido? Será que a corrupção que vemos hoje é uma repetição de algo que já aconteceu antes? Muitos pensam que a maldade dos nossos dias é a pior de todas. Mas eu digo a vocês, o caos e a destruição que vemos hoje são apenas ecos de uma era passada, quando a terra estava tão cheia de pecado que Deus precisou intervir de maneira drástica. E é sobre isso que falaremos hoje. Abramos nossas Bíblias nos capítulos 5 e 6 de Gênesis, onde encontramos lições profundas sobre o estado da humanidade e a graça de Deus. Gênesis 5 nos apresenta uma genealogia, uma lista de nomes, onde a maioria de nós passa rapidamente sem refletir. Mas deixe-me dizer algo a vocês. Essa lista carrega mais do que aparenta. Ela é um retrato da condição humana, marcada pela fragilidade e pela consequência do pecado. Adão viveu 930 anos, mas o fim inevitável foi a morte. Sete viveu 912 anos, e ele também morreu. Cada um desses homens, mesmo vivendo séculos, não conseguiu escapar do destino trazido pelo pecado no Éden. Isso nos ensina uma verdade amarga. Por mais que tentemos prolongar nossos dias ou buscar imortalidade em conquistas e avanços, todos nós estamos sujeitos à morte física. O pecado é a raiz dessa condição, e a morte é a colheita inevitável. Mas em meio a essa lista de morte surge um nome diferente. Alguém que quebrou o ciclo. Enoque. Gênesis 5:24 nos diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Não diz que Enoque morreu. Diz que ele andou com Deus e Deus o levou. Enoque é um sinal de esperança. Ele nos lembra que, apesar do caos, é possível viver uma vida em intimidade com Deus. Em um mundo que estava se corrompendo rapidamente, Enoque decidiu andar na contramão. Decidiu viver em obediência e comunhão com o Criador. E o resultado, Deus o tomou para si. O caminho de Enoque nos mostra que andar com Deus transcende a morte. Ele foi poupado do destino comum porque sua vida estava alinhada com o propósito divino. O que isso significa para nós hoje? Queridos, isso nos mostra que, independentemente da cultura ao nosso redor, podemos escolher andar com Deus. E quando fazemos isso, encontramos não apenas consolo, mas vida eterna. Enoque é um convite para cada um de nós. Escolha andar com Deus em vez de seguir o fluxo de um mundo decaído. Agora chegamos ao capítulo 6, e aqui as coisas tomam um rumo ainda mais sério. O texto nos revela que o mundo havia se tornado um lugar de violência, corrupção e pecado, em tal medida que Deus se entristeceu por ter criado a humanidade. Veja o que diz Gênesis. O Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O que isso nos ensina? A maldade não era superficial, era profunda, enraizada no coração humano. Não era apenas uma questão de comportamento, era uma questão do coração, da intenção. E assim como naqueles dias, hoje também vivemos em um mundo onde o pecado não é apenas visível em ações, mas no próprio pensamento, no desejo, na motivação das pessoas. Deus viu essa corrupção e decidiu agir. E aqui está a parte difícil de compreendermos. Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio. Para muitos, essa história parece dura, mas precisamos entender o contexto. A terra estava repleta de violência e maldade, e Deus, sendo justo, não podia ignorar o pecado. Mas, mesmo em meio ao julgamento, a graça de Deus brilhou. Noé foi um homem que encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:9 nos diz que Noé era um homem justo e íntegro em sua geração. E assim como Enoque, ele também andava com Deus. Irmãos, Noé foi escolhido para ser o instrumento de salvação da humanidade. Deus ordenou a ele que construísse uma arca, um refúgio em meio ao julgamento. Noé obedeceu, mesmo quando todos ao seu redor ignoravam o aviso. O que aprendemos com isso? Mesmo em tempos de grande corrupção, sempre há um remanescente fiel. Noé e sua família representam aqueles que, em meio ao caos, continuam buscando a face de Deus. E essa é a lição para nós. Vivemos em tempos difíceis, onde a maldade parece crescer, onde a cultura está longe de Deus. Mas nós podemos escolher, como Noé, andar com Deus, ser justos e íntegros, não por nossa força, mas pela graça que Ele nos oferece. A arca que Noé construiu é uma figura do que Cristo fez por nós. Noé entrou na arca e foi salvo do dilúvio. Da mesma forma, Jesus Cristo é a nossa arca. Ele nos convida a entrar nele, a encontrarmos refúgio em sua salvação, para que possamos ser salvos do julgamento que há de vir. A graça de Deus foi manifesta a Noé, e hoje essa mesma graça está disponível a todos nós,
através de Jesus Cristo. E qual foi o resultado da obediência de Noé? Ele não apenas salvou sua própria vida, mas foi um instrumento de salvação para sua família e para toda a criação. Queridos, quando andamos com Deus, não somos apenas abençoados, mas nos tornamos bênção para aqueles ao nosso redor. Deus nos usa como instrumentos de salvação para levar a mensagem de esperança ao mundo que nos cerca. Então, o que esses capítulos de Gênesis nos ensinam? Eles nos mostram que, em meio à escuridão, sempre há luz para aqueles que escolhem andar com Deus. Enoque e Noé nos lembram que a intimidade com Deus nos leva a viver além das circunstâncias e até mesmo além da morte. Hoje, o convite de Deus é o mesmo. Ande comigo, viva na minha graça, e eu te livrarei. Assim como Enoque andou com Deus e foi levado, assim como Noé obedeceu e foi salvo, somos chamados hoje a andar em fidelidade, a confiar no plano de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece contrário. O julgamento virá, mas para aqueles que estão em Cristo, há salvação. Que possamos ser esse povo que anda com Deus, que vive na sua graça e que, como Noé, encontra segurança na arca que é Cristo Jesus. E se você gostou desse estudo bíblico, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Que Deus abençoe.